Fala galera, meu nome é Wanderson Oliveira e você está no Futecult, etc. Minha dica de filme de hoje vai falar de um movimento que sacudiu o futebol brasileiro no início dos anos 80. Bom pessoal, o documentário Democracia em Preto e Branco, Futebol, Política e Rock and Roll fala do movimento chamado Democracia Corintiana. O que foi esse movimento? Foi um movimento organizado por jogadores de futebol do Corinthians, que era encabeçado pelo Casagrande, pelo Vladimir e pelo Sócrates, e que preconizava uma nova forma de organização dos jogadores dentro do clube. Só que isso precisa ser entendido dentro do contexto histórico que a gente estava vivendo, né? O Brasil vivia uma ditadura civil-militar desde 1964 e em 1979 você teve a lei da anistia. Com isso, muitos perseguidos políticos voltavam ao Brasil. Então, voltavam ao Brasil Miguel Arraes, voltavam ao Brasil o Betinho, voltavam ao Brasil Fernando Gabeira, e nisso você começava a fomentar de novo uma certa resistência à ditadura militar que já vinha fazendo água. Afinal de contas, o milagre econômico já tinha ido para o espaço, né? Muito no final da década de 70, e o governo civil-militar se via à volta de crises econômicas, crises políticas, e, obviamente, isso não duraria muito tempo. Onde há crise, onde há instabilidade e a possibilidade também de uma revolução. Mas onde entra o Corinthians nessa história, né? O Corinthians ele teve uma eleição para presidente em 82 que o Vicente Mateus, que ganhava todo ano, colocou uma outra pessoa lá para ser presidente do clube e ele como vice. Só que acabaram escolhendo para diretor de futebol o Adilson Monteiro Alves, que era um sociólogo. Nisso ele entrou lá e falou: olha, eu não entendo nada de futebol, vocês aí se organizem para se autogerir. Aí nisso você tinha o Sócrates, que era um cara extremamente ilustrado, né, extremamente inteligente, e que começou a ver que o futebol brasileiro era muito arcaico, que precisava mudar. Nisso a gente acompanha a chegada do Casagrande, que é um jovem ainda, está vindo das divisões de base do Corinthians, está chegando ainda no time principal, que tinha uma visão muito contestadora da vida, e o Vladimir, que era o lateral esquerdo e que se apresentava como operário da bola. Então você tinha a junção de um pensador, que era o Sócrates, o homônimo do pensador grego, você tinha um contestador, um jovem contestador falando para o jovem, que era o Casagrande, e o Vladimir, que era um operário negro. Num país tão racista como é o Brasil, você conseguia ter três vozes, cada uma falando com uma parcela importante da sociedade. O Corinthians é campeão paulista em 1982 e 1983 contra o São Paulo e começa a chamar a atenção do governo, né? Ainda está na linha do Figueiredo, pretende uma abertura política, mas ainda não ocorre. Em 1982 você tem a primeira eleição para governador desde 62 e o Corinthians entra nessa, a democracia corintiana entra nessa com uma faixa escrita, com a faixa em campo antes da eleição falando: no dia 15 de novembro vote. Isso incomoda muito a ditadura militar, né, a ditadura civil-militar, que começa a voltar suas atenções para aquele grupo de jogadores. Para todos aqueles que lutaram desde 64, que morreram, que sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados e tal, a democracia corintiana bateu o pênalti. Avançando mais, em 84 você tem a emenda da Tia Oliveira, o Corinthians também envolvido nesse clamor popular por votos direto, por uma eleição direta para presidente. O Corinthians se envolve nisso, há comícios gigantescos no Rio de Janeiro e em São Paulo, e um comício em São Paulo, Sócrates fala essa célebre frase: se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! A experiência da democracia corintiana se finda, né, a partir da ida do Sócrates para a Itália, mas o que a gente percebe é que ela deixou ali uma semente, né, no futebol brasileiro, de você tentar ter jogadores um pouco mais ligados às questões sociais e políticas do país. Você fomenta ali um grupo de jogadores completamente fora da curva, né? Talvez hoje você não tenha ainda esse grupo formado no Brasil, né? A gente percebe isso.
mas a democracia corintiana talvez tenha sido o maior movimento político dentro do futebol brasileiro. Por isso que merece um documentário, merece ser assistido com muita atenção, merece ser observado não só como um movimento só de jogadores de futebol, ele vinha junto com o movimento também do rock nacional, que a gente vai ver, o rock nacional surgindo com letras bem incisivas, com letras que contestam a situação política e social do país. E nisso você tem um caldeirão, né? Você tem o futebol, você tem o rock, você tem a política, que é um dos títulos desse documentário. Por isso que esse documentário é tão bom e é tão imprescindível nos dias de hoje. Então, galera, minha dica de documentário é esse: Democracia em Preto e Branco, Futebol, Política e Rock and Roll. Tá no Curta, aqui, Curta on Demand, você pode ver no Now. E é isso, vamos ficar em casa e já vamos aí. Um abraço. A gente tinha a democracia dentro da gente, já, né? Então ficou muito mais fácil de a gente colocar em prática aquilo que a gente pensava, o que era, de como a gente gostaria de viver.